Shalom a todos, sejam todos abençoados nessa noite. Tânia, todos bem-vindos, Deus abençoe. Vai fazer live amanhã? Não, só sexta-feira. Elaine Carvalho, seja bem-vinda. Glória a Deus, tem pessoas aqui já, ó. Quem acabou de entrar aqui? A Jusilene, a Lígia, é isso? Lígia ou Ígia Lopes, glória a Deus. Margarida Rosa, Newton Paulo, seja bem-vindo. Verônica, Deus é fiel. Glória a Deus, amados, sejam todos bem-vindos. Francisco Antônio, Deus abençoe. Rogério Luiz, glória seja dada ao nome do Senhor. A Rosa acabou de chegar. A Lena Rodrigues, quem mais? Raíssa Santos, Danilo Ferreira, sejam todos bem-vindos, meu povo. Todos bem-vindos. Danilo, Alexandro Rosa, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Seja Vânia Bezerra, Deus abençoe. Nadi Brito. Pessoal, faz uma coisa para mim aqui. De onde vocês estão nos assistindo? Fala para mim aí qual é a cidade, qual é o estado que você está nos assistindo. Quero saber qual é o primeiro estado a se apresentar nessa live hoje. Amém? Estamos aí iniciando a nossa live. E o projeto nosso aqui, os irmãos já sabem, é trazer uma palavra, orar pelas pessoas, orar pela sua família. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar através da ministração de hoje. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo. Estamos aí numa série sobre o Espírito Santo. E eu tenho certeza que a partir dessa série, você vai começar a ver o Espírito Santo com um novo olho, um olhar diferente. Tá? Então vai ser bênção para sua vida. Boa noite, estou te seguindo. Boa noite, Deus é fiel. Deixa eu ver quem está me seguindo aqui. Peraí. É o Kaki. Deus abençoe, Kaki. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, vaso. Pessoal, você que não está me seguindo ainda, vai lá e começa a me seguir. Amém? Convida a Sabrina Santo para ser co-apresentadora agora. Como é que é isso? Não sei como é que é isso, não. Tem muita coisa aqui, pessoal, que eu não conheço, que eu não entendo, tá bom? Pastor Edson Antunes, a paz do Senhor Jesus Cristo, mora em São Jorge do Oeste, Paraná, glória a Deus. Ó o Paraná, Paraná já se apresentou aí através do pastor Edson. Deus abençoe, pastor Edson, foi uma honra te conhecer, varão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, sua igreja, que Deus honre todos vocês aí, tá bom? Glória a Deus. Pastor Edson Antunes está seguindo o streamer. Parabéns por Jesus Nazareno, agência TM, ganhar o top 1 no PK de ontem, eu não entendi nada, mas Deus abençoa a sua vida, glória a Deus, aleluia. Pastor Edson Antunes diz amém, Deus abençoe vocês também, maravilha, obrigado, varão, glória a Deus. Luiz Ferreira, aqui está esse, como é que é? Está toque de Campinas? Eu não entendi, ô Kaki, fala pra mim aí direito aí, que eu não entendi não. Você mora aqui em Campinas também? Aqui em Campinas, cidade de Campinas, aqui de São Paulo, onde a gente mora também? Ou outra Campinas? Porque, sei lá, o Brasil é tão grande que de repente tem cada cidade com nome igual por aí, né? Mas fala pra mim, explica pra mim direito aí, tá? Fátima Abreu, boa noite, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias. A Diana Carvalho, Deus abençoe. Vai chegando, já vai se apresentando, vai falando de onde você está nos assistindo. Eu quero interagir com você. Queridos, é importante que vocês interajam comigo, porque a plataforma ela entende que quando há uma interação, o que a gente precisa entender é o seguinte. No passado, né, o pessoal tinha a televisão era aquela plataforma que falava com as pessoas que estavam ali sentadas, só que as pessoas não podiam interagir. Porém, a internet hoje, ela traz um outro elemento, que é a interação de quem está assistindo. E a internet sabe disso, os algoritmos sabem disso, e por isso que eles forçam a gente para interagir. Porque se a gente interagir, a plataforma reconhece que a live está interessante, entendeu? Então é muito importante que você fale para mim. É lógico que eu também quero saber de onde a gente está chegando, é claro. Mas não só por isso, tá? Então é muito importante. Aqui algumas pessoas colocaram aqui, ó, deixa eu ver aqui, tem pessoa do Piauí aqui, ó. A Fátima Abreu está dizendo, eu sou do Piauí. Qual é a cidade, Fátima? Deus abençoe sua vida, tá? É bom saber a cidade também, porque vai que tem alguém aí de outra cidade assistindo, né? E fala, puxa, eu também sou do Piauí. Então vamos lá, fala pra mim, de qual cidade? A Kaki está dizendo, de Campinas, São Paulo. Então é conterrâneo da gente aqui, tá? Nós somos vizinhos aqui, tá ok? Glória a Deus pela sua vida, Kaki. Deus abençoe. Deixa eu ver mais alguém aqui. Ô, meu pai. Cadê? Moro em
Morro do Chapéu. A Fátima Abreu já falou isso pra mim, acho que... Ó, vai falando mais umas 2, 3 vezes aí, Fátima, que daqui a pouco eu já vou lembrar de você e da sua cidade. Porque eu tenho aqui o Sandro Santo, que eu lembro que ele é da Bahia, que é de Salvador. Eu tenho a Silvia Brito, que agora ela é um membro da nossa igreja virtual, que eu estou abrindo, né? Até mesmo por pedido dela, né? Ela achou interessante esse trabalho e falou: pastor, por que você não abre uma igreja virtual para nos ajudar, pessoas que não estão participando de igreja nenhuma, para ter uma palavra, para ter uma pessoa para cuidar, um pastor para orientar? E eu abri, e ela agora é o primeiro membro da nossa igreja virtual, e eu quero chamar a sua atenção aí, se você quiser fazer parte da nossa igreja virtual, se você não é de igreja nenhuma, se você está parado, então venha fazer parte da nossa igreja virtual, tá bom? Entre em contato comigo no telefone 19 997 02 3477. Israel, coloca aí para mim, fazendo favor, tá? Escreve aí para mim o número do meu telefone. O Israel é um membro da nossa igreja aqui, que está no Kauai. E você, membro da minha igreja, que está aí no TikTok, coloca o número aí, para que as pessoas possam acessar. Você que não está frequentando igreja nenhuma, mas sente a necessidade de ser mentoreado, sente a necessidade de ter um líder para orar por você, para te incentivar, para trazer revelações da parte de Deus pela palavra, que aqui não tem esse negócio de profecia, graças a Deus, nós não temos esse negócio, nosso negócio aqui é com a Bíblia, tá? Então eu estarei te ajudando, estarei te auxiliando, se você quiser fazer parte da nossa igreja virtual. Então eu conheço a Silvia Brito, já sei que ela mora em Araçatuba, é uma cidade aqui do estado de São Paulo. Temos também a Solange Souza, que é de Santa Catarina, se não me falha a memória, tá? Santa Catarina. Depois, se a Solange estiver aí, me situa aí, tá? Então, queridos, a gente vai falando. Daqui a pouco a gente tá bom. E quando você entrar ali, eu já vou falar fulano de tal, da igreja da cidade tal, do estado tal, porque a gente vai estar com certeza aí com o tempo guardando, tá? A mente da gente não é tão boa assim, né? Mas também não é tão ruim, tá bom? Deus abençoe. Jusilene, Deus abençoe. Luciana Helena Jardim, boa noite. Fala pra mim de onde você está me assistindo. Ô Lúcia Helena. Alice Dias, que mais? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a Diana Carvalho tá dizendo: eu sou de Betim, Minas Gerais. Ei, Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês, pessoal. Olha isso, que lindo, maravilhoso saber onde vocês moram, né? A Lúcia Helena está dizendo: eu estou de Itapeva, interior de São Paulo. Itapeva, se não me falha a memória, fica aqui perto de Jundiaí, né? Itapeva fica perto de Jundiaí, perto de Salto, Itu, né? Por aqui, para essa região nossa aqui de Campinas também. Então, eu mais ou menos sei onde que é Itapeva, tá bom? Obrigado, Lúcia Helena. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Querido, você que não é inscrito no meu canal ainda, vai lá e se inscreve, tá? Escreve lá pra gente poder continuar juntos aí. A palavra de Deus é forte. Esse negócio de trabalhar com série aqui, que Deus me deu essa ideia tremendo, porque a gente fica focado em 10 ministrações sobre um tema, e a gente trabalha ali, a gente explora aquilo ali, a gente vai nos livros, vai buscar conhecimento para quê? Para trazer para vocês, porque eu tenho certeza que vocês serão abençoados com essa palavra. Amém? A Fátima Abreu está dizendo: eu sou da igreja Plenitude do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe o seu pastor, Deus abençoe os irmãos, a liderança, que Deus faça prosperar esse ministério, tá bom? Alice Dias está dizendo: ore para Deus livrar o meu filho do conselho, me livre, como é que é? Conselho, me livra do mal, curar minha mente do pânico e livrar minha casa. Pai, nós oramos nesse momento para Alice Dias, oramos pelo seu filho, pedimos que o Senhor, meu Pai, esteja tirando ele de todo o conselho ruim, de tudo aquilo que é maligno, que tem roubado os nossos jovens, nossos adolescentes. Eu clamo por ele, peço que o Senhor dê sabedoria e graça, direcionamento do Teu Espírito Santo. Uma vez que nós já estamos tratando sobre isso, o Teu Espírito Santo é aquele que guia, é aquele que nos ensina a tomar decisões corretas. E eu oro também pela vida da Tua filha, Pai, pedindo a graça do Senhor, pedindo a bênção da parte do Senhor, para que ela possa viver um dia de libertação, de cura. Arranca todo o pânico, arranca toda depressão, toda angústia, todo medo de futuro ou de qualquer outra situação. Em nome do Senhor, traga sobre o coração dela paz, harmonia,
Em nome do Senhor nós oramos e nós declaramos sobre ela a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, Alice? Deus abençoe, glória a Deus pela sua vida, pela vida do seu filho. Maria da Paz, Deus abençoe. Maria da Paz, de onde você está nos assistindo? Fala para nós. Luiz Henrique, preciso de oração para ir embora para minha terra. A mulher não quer liberar as minhas coisas. Meu Deus, vamos orar pelo Luiz Henrique. Pai, nós oramos pelo Luiz Henrique, pedimos a tua bênção, a tua intervenção, a tua ajuda. Ele quer retornar para a sua terra de origem. Que o Senhor, meu Pai, o abençoe, que o Senhor dê livramento, que o Senhor guarde o teu servo, que o Senhor faça ele regressar em segurança. Em nome de Jesus, nós estamos orando e profetizando sobre ele a bênção, a vitória e o milagre, em nome de Jesus. Amém, Luiz Henrique? De onde você está nos assistindo, onde você está e para onde você quer ir? Fala para mim, agora eu quero saber. Tá bom? Deus abençoe. Fátima Abreu, amém, glória a Deus. Alice Dias, amém. Luiz Henrique, estou sofrendo ameaça. Qualquer coisa, mulher que chama a polícia para mim sem fazer nada. Complicada essa situação. Roberto, servo de Deus, meu querido Zé. Deus abençoe, Zé. Deu tempo de entrar aí, querido? Glória a Deus pela sua vida, viu? Ô Zé, se você conseguir colocar o meu telefone aí, coloca o telefone aí para que o pessoal possa acessar. O pessoal que quer entrar na nossa igreja virtual. O que é a igreja virtual, pastor? É uma igreja que nós estamos abrindo para as pessoas que não estão frequentando igreja nenhuma, que estão aí decepcionados, às vezes com alguma igreja que participou, não está dando certo e está parado, mas quer continuar conhecendo a Deus, quer continuar buscando o Senhor, aprendendo a palavra de Deus. Então, Deus colocou no nosso coração, através da Silvia, tá? Abrir uma igreja virtual, e essa igreja vai te dar todo o respaldo necessário, né? A gente vai pôr você num grupo, a gente vai cuidar de você, nós vamos trazer as palavras, ministrações, os estudos bíblicos, para quê? Para que você não perca a sua fé, pelo contrário, para que você levante de onde você está e comece a caminhar em direção ao reino, em direção a Deus, tá bom? Então, se você quer frequentar essa igreja, o telefone vai ser colocado aí. Zé, coloca para nós aí o telefone aí no TikTok, para o pessoal ver. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí o que está passando aí nas letrinhas. Aqui eu consigo ver todo mundo. Eu não sei se vocês conseguem ver, tá? O telefone é 19 99702 3477. O Zé vai colocar aí, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver dele aí. Não sei se vocês conseguem, mas esse é o telefone. Você que não está em igreja nenhuma, você que está se sentindo aí desigrejado, você que se decepcionou, você que está, eu não quero saber mais de ir para a igreja por causa disso, por causa daquilo. Então é você que eu quero na minha igreja virtual, porque eu quero ensinar a palavra de Deus para você, eu quero ter a oportunidade de mostrar algo para você acerca das coisas de Deus que talvez você ainda não tenha visto, tá? E assim, quem sabe aí você tomar a decisão de servir o Senhor. Amém? Ora para Deus tirar todo orgulho da igreja, isso, né, que o Santos está falando. Então, por isso que eu estou aqui, gente. Eu estou aqui para trazer uma palavra para vocês, para ajudar vocês na caminhada, tá bom? Então, se você está sem igreja nenhuma, tá? Entra aí, pega esse telefone e vamos conversar. Eu vou apresentar para você a igreja Comunidade Evangélica Cristo a Esperança Virtual. E você vai fazer parte da nossa igreja e eu vou ser o seu pastor. Eu vou estar te ajudando naquilo que você precisa para aprender mais as coisas de Deus e para crescer no reino, tá entendendo? Para se virar um discípulo de verdade. Eu seria o seu discipulador, vamos dizer assim. Eu seria o seu discipulador e estarei te levando aí a um conhecimento das coisas de Deus. Esse é o que Deus colocou no nosso coração, tá bom? E assim você vai ampliar a sua fé. Ok, amados? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida de cada um. Se você não inscreveu no meu canal, vai lá e se inscreve, tá? Urgente. Porque nós estamos aqui segunda, quarta e sexta, orando pelas pessoas e trazendo uma palavra. Só por isso aí você já deveria ter se inscrito, porque você vai com certeza ser muito abençoado. Amém? Glória a Deus. Existe alguém da minha igreja aí, da igreja virtual, que está aí para poder colocar alguma coisa aí para que incentive os irmãos a entrarem, né? A entrar na igreja. Você que não faz parte de igreja nenhuma, tá, querido? Essa é a minha preocupação. Não estou aqui para trazer ninguém de igreja que estão frequentando, líderes, de jeito nenhum. Só as pessoas que estão paradas, que estão paralisadas, que não estão indo para lugar nenhum. É você o alvo. É você que Deus colocou no meu coração trabalhar. Amém, Jesus? E hoje nós vamos falar sobre a divindade do Espírito Santo. Amém, Jesus? E começa assim, olha, pastor, qualquer dia eu vou aí para nós comer umas trufas. Aí, Zé, maravilha, traz sim.
Tá? Isso que a gente gosta de trufa assim. Vamos lá então, querido. O Espírito Santo, nós vamos ver aqui, ele é Deus conosco. Então a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Embora exista aí muita discussão sobre essa questão da Trindade, porque não existe esse termo Trindade na Bíblia. E por não existir esse termo Trindade... Ó o Daniel chegando aí, meu discípulo Daniel. Deus abençoe, Dani. Seja bem-vindo, varão. Você faz parte dessa igreja comigo aqui. Você está aqui para ajudar nós nesse trabalho. Deus abençoe, viu? Então, querido, embora o Espírito Santo ele não tenha o termo Trindade na Bíblia, mas é a única maneira das pessoas conseguirem explicar sobre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque todos eles são deuses, são Deus. Então, todos eles é Deus. Tá? Por quê? Porque é assim que a Bíblia fala. É assim que a Bíblia apresenta. E não tem como você explicar o Espírito Santo sem ter essa visão, esse entendimento de que ele é Deus. Tá? Então o Espírito Santo ele é eterno como Deus. E o meu propósito aqui é que você tenha experiência com o Espírito Santo. O meu propósito aqui não é você ter apenas um conhecimento teológico do Espírito Santo, não. O meu propósito aqui é que você aprenda a andar com ele. Aprenda a confiar nele. Aprenda a viver com ele. Aprenda a receber dele direção, porque ele está aqui. O Espírito Santo de Deus, ele é vivo, ele está no nosso meio. Amém? Carol está dizendo a paz do Senhor. Amém, Carol? Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. E gostou da live? Carol, vai lá e se inscreve no meu canal. Amém, Jesus? Então vamos lá, querido. Olha só. Sua existência não tem princípio nem fim. Por isso, deixa bem claro que o Espírito Santo é Deus. Ele é tão eterno quanto o Pai. Ele é tão eterno quanto o Filho. Às vezes as pessoas confundem o fato de Jesus se encarnar, porque não existe reencarnação, mas existe encarnação. Jesus, ele se encarnou, ele se fez homem, mas ele já existia antes disso. Tá entendendo? Ele já existia muito antes disso. Ele é eterno. Então o Espírito Santo, da mesma forma, olha o que diz Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servides ao Deus vivo. Tá? Então o escritor de Hebreus aqui está deixando claro para nós que o Espírito de Deus, ele é o Espírito eterno. Então se ele é eterno, ele não tem início, nem meio, nem fim. Não é como nós, como ser humano. Tá? Então a gente se entende que o Espírito Santo, ele é eterno como Deus é eterno, como Jesus é eterno. Por isso ele é a terceira pessoa da Trindade. Por isso que Paulo, quando ele falava sobre o amor do Pai, ele falava sobre as consolações do Espírito Santo e a graça de Jesus Cristo. Por quê? Porque os três são um. Amém? O Espírito Santo, ele participa da criação, dando clara ideia para nós que ele é Deus e que ele está envolvido em todo o processo. A Bíblia diz assim, olha, assim como o Pai e o Filho esteve presente na criação, o Espírito Santo também esteve. Gênesis 1:2 diz, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus se movia no momento em que Deus estava criando. Tá? E é interessante porque toda a criatividade, toda a criação, ela está no Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus diz, eu escolhi, ele fala Bezalel e Aholiabe, e ele diz, e eu o enchi com o meu espírito, para que eles possam criar, tá entendendo? Para que eles possam fazer obras de artífices. Então deixa bem claro que um poder criativo está no Espírito Santo. Então, vamos lá, se você está tendo dificuldade às vezes, e não consegue realizar, não consegue criar, não consegue fazer as coisas, olha aí, peça para o Espírito Santo abrir a tua mente. Peça para o Espírito Santo te mostrar o que fazer. Amém, Jesus? Porque ele é Deus e ele estava no início da criação. Ele ajudou o Senhor Jesus, ele ajudou o Senhor Pai, o Deus Pai, a criar. Tá? E ele continua com essa atuação em nossas vidas. Ele encheu o Bezalel e a Aholiabe, e ele quer encher a minha vida e a sua vida com poder criativo. Tá entendendo? Com poder gerador. Com o poder de criar coisas, tá? De habilidades profissionais.
É isso que você precisa entender. O Espírito Santo de Deus não é só para você ficar falando em língua estranha e gritando. Não, ele está aqui para te dar solução para um mundo caótico, para um mundo em trevas. O mundo está perdido, o mundo não sabe o que fazer. Mas o Espírito está aqui para iluminar os filhos de Deus. Tá entendendo? Porque ele é Deus. O Espírito Santo, ele é onipresente. Olha aí um dos atributos divinos. Só pode ter esse atributo quem é Deus, quem é divino. O que é onipresente? Onipresente é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é um atributo de Deus. Só Deus pode fazer isso. Eu estava lendo um livro do... Como é que chama lá, meu Deus? Aquele rapaz que morreu lá? Como é que chama, Sandra? Aquele rapaz que morreu lá, o ex-satanista? Daniel Mastral. Quem leu o livro do Daniel Mastral sabe do que eu vou falar aqui. Ele falou de um ritual que eles iam fazer, em que nesse ritual Satanás estaria presente. E eles levaram um trono de ouro para fazer esse sacrifício, e o sacrifício atrasou. Por quê? Porque Satanás se atrasou. Você entendeu? Isso nunca acontece com o Espírito Santo, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Vocês entenderam, gente? Então, nessa noite, toma posse disso, porque Deus enviou o seu Espírito conosco. E esse Espírito, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui comigo agora, mas ele está com você aí que está assistindo essa live. Sabia disso? Que ele está do seu lado aí? A palavra paracleto, chamado para estar ao lado. Ele foi chamado, consolador, chamado para estar ao lado. Ele foi chamado, ele está do seu lado aí agora. E você só precisa crer, tomar posse, aceitar, se entregar para ele, para o Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus só é dado para aqueles que têm Jesus. Tá entendendo? Só quem recebe Jesus tem o Espírito Santo. Quem não recebe Jesus, recebe outros espíritos por aí. Que o que não falta é de espíritos para tomar conta das pessoas e para entrar dentro das pessoas. E para muitas vezes confundir a alma, a mente da pessoa e destruir o futuro da pessoa. Agora o Espírito Santo não. Ele vem por meio do sacrifício expiatório, ele vem por meio de você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você recebe a Jesus, você recebe o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, mas enviarei o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ele estará convosco todos os dias. Então toma posse disso nessa noite, porque ele é onipresente. Talvez você está aí sofrendo porque você não sabe o que fazer da vida. Ó, o Espírito Santo está aí, meu irmão. É só você orar. É só você colocar diante de Deus essa crise, essa dificuldade, essa luta que você está enfrentando e dizer para o Espírito Santo: me ilumina, me mostra o que eu tenho que fazer. E ele vai te mostrar. Salmo 139, 7, 8. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também está. Então não há como fugir do Espírito Santo de Deus. Porque ele é o quê? Onipresente. Por ele ser onipresente, não há como fugir. Aonde você for, está. Amém, Jesus? O Espírito Santo também, ele é onisciente. O que é onisciente? É que tem todo conhecimento, toda ciência. O que você imaginar de conhecimento, de científico, ele sabe. O Espírito Santo sabe. Ele conhece todas as coisas, até as mais profundas. 1 Coríntios 2, 10, 11 diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós precisamos entender que o homem também tem um espírito. O espírito do homem. O homem também tem um espírito. E quem conhece o homem, senão o seu espírito? Mas a Bíblia diz que quem conhece a Deus, senão o seu espírito? Então, ele conhece todas as coisas celestiais. Ele conhece todas as coisas que você precisa aprender para ser um cristão de verdade. Por isso que não dá para ser cristão ignorando a presença do Espírito Santo. E essa é a grande chamada para você nessa noite. O Espírito Santo tem todo o conhecimento, toda a ciência, tudo aquilo que você debate, que você discute, tudo aquilo que você paralisa por dúvidas, tudo isso será revelado com a presença do Espírito Santo.
Tudo isso trará resposta pelo Espírito Santo. E alguém pode dizer assim, né? As pessoas que são das ciências vai dizer assim, mas não dá para acreditar em algo que você não vê. Né? Mas se você pegar a mesma ciência, existem muitas coisas que as pessoas acreditam de fato, mas que as pessoas não veem e nem sequer foi comprovado de fato que aquilo é aquilo mesmo. Então, você vai exercer a fé de qualquer forma. Você vai ter que exercer a fé de qualquer forma. Então, se você tem que exercer a fé, exerça a fé no local onde é o campo da fé. Tá? As coisas de Deus exigem fé para que você acredite. E as coisas só vão acontecer na tua vida quando você começar a crer. Por isso, nessa noite, tome posse do Espírito Santo. Chama Ele para estar com você. Porque os que ignoram o Espírito Santo estão chamando outros espíritos malignos, para estar com eles. Estão fazendo acordo com esses demônios, com esses espíritos malignos. Estão fazendo contrato com eles. Está entendendo? Mas você, nessa noite, está entendendo que existe um espírito que é santo. Que você pode chamar ele para estar com você e ele virá se você se render a Cristo. Se você não se render a Cristo, ele não virá para você. Mas se você receber Jesus, ele virá. Amém? A Keila Lima está dizendo boa noite, ore por mim. Keila, de onde você está nos assistindo? Passa aí para nós, tá bom? Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Keila Lima. Pedimos a tua bênção, a tua graça sobre a vida da tua filha. Não sabemos quais são as dores, as guerras, as lutas, crises, as dificuldades que a tua filha está enfrentando. Mas sabemos sim que o Senhor é um Deus que visita. O Senhor é um Deus que ajuda, um Deus que socorre. É um Deus que está pronto para estender as tuas mãos de poder. E eu oro pela Keila. E declaro sobre ela uma unção de cura, de milagres. Eu declaro sobre ela, meu Pai, libertação e vitória nesta noite. Em nome de Jesus. Entra com providência sobre a vida dela. Arranca todo o mal. Se porventura houver alguma opressão maligna, se porventura o inimigo estiver trazendo algum mal para a vida dela, sejam quebrados agora, destruídos agora. Eu repreendo todos os demônios, eu repreendo todos os espíritos malignos e declaro sobre a vida dela a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Amém, Keila? Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? E fala para mim de onde você está nos assistindo. Então, o Espírito Santo, querido, ele é onisciente. Mas já que nós estamos falando de atributos divinos, ele também é onipotente. Amém? O que é onipotente? Tem todo o poder. Ele tem todo o conhecimento, está em todos os lugares, mas também tem todo o poder. Falo de São Paulo. Obrigado, Keila. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. A Meg Stephanie está dizendo a paz do Senhor. Amém, Meg? Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor. Oração pela minha vida e a vida do Jonas. Pai, nós oramos nesse momento pela Meg, oramos pelo Jonas. Clamamos por intervenção dos céus, pedimos a tua unção, a tua graça, o teu poder. Meu Deus, abra os céus sobre a vida da tua filha, traga sobre ela libertação e cura nesta noite. Nós profetizamos e declaramos a bênção do Senhor sobre ela e sobre o Jonas. Para a glória do teu nome, oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Meg. Deus abençoe. Glória a Jesus pela sua vida. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tá? Não saia sem se inscrever no meu canal. Trabalho de formiguinha. Cada vez que a gente faz uma live é 2, 5, 10, 15 que entra. E assim nós estamos propagando a palavra de Deus e indo longe. E eu preciso que você nos ajude. Como é que você pode nos ajudar? Se inscrevendo no nosso canal, tá bom? E interagindo comigo. Tá? Pode falar coisas aí, de repente você quer falar alguma coisa, quer contar um testemunho, quer falar, pode falar, que eu vou estar reportando para os irmãos aqui. Tem alguma dúvida? Pode falar, que a gente vai estar tentando ajudar vocês também. Amém, Jesus? Deus abençoe. Não se esqueça que eu criei uma igreja virtual. É a igreja para aquelas pessoas que não estão frequentando igreja nenhuma, mas que são cristãs, que servem a Deus e que querem estar firmes na presença do Senhor. Então venha comigo, tá? Vem estar junto com a gente e nós vamos trabalhar firmemente para que Deus esteja no seu coração, na sua vida, para que você conheça mais a Deus pela palavra. Amém, Jesus? Acabou de chegar aí mais um discípulo meu aí, o Edmar. Passa, Senhor Edmar, Deus abençoe a sua vida. Edmar, coloca o número meu aí, para que as pessoas que queiram interagir comigo no WhatsApp ou no nossa igreja virtual, né, para que elas possam acessar esse número aí. É 19 99702 3477. Coloca aí para nós. Amém? Deus abençoe. Então o Espírito Santo também, querido, Marcos José Anjo está dizendo a paz do Senhor Jesus. Amém, Marcos. Deus abençoe. Meu xará.
no Marcos, né? Porque eu sou Marcos Antônio. Deus abençoe, viu? Então, olha só, o Espírito Santo, ele é onipotente. O que é onipotente? Então, tem todo o poder. Ele é onisciente, tem todo o conhecimento. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Mas ele também é onipotente. Ele tem todo o poder. Amém? O seu poder atua soberanamente na história e nos homens. Romanos 15:19 diz: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. Aqui nós vamos ver Paulo falando para os nossos irmãos de Roma que ele foi levado pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, entendeu? Então, mostrando o quê? Que há um poder, pelo poder e sinais, prodígios na virtude do Espírito Santo. A pregação, ela não acontece fora desse poder. A pregação, ela acontece no poder do Espírito Santo. Se nós estamos falando aqui, nós não estamos falando da nossa força, nós não estamos falando do nosso conhecimento, nós estamos falando da força do Espírito Santo. E é por isso que muitas vezes você é tocado por uma palavra, porque é na força do Espírito que a palavra é pregada. Amém, Edmar? Deus abençoe, graça e paz. Edmar, coloca o número no telefone aí para mim, porque para que algumas pessoas aí que de repente querem entrar na nossa igreja virtual, elas acessem esse número aí, entra no WhatsApp e a gente vai começar aí um diálogo, uma conversa com essas pessoas, vamos estar auxiliando elas na caminhada cristã. Amém? O Edmar, para quem não conhece, ele é um discípulo da gente ali, o líder de jovens da nossa igreja, está aqui comigo também. Deus abençoe, Dimas, fica na paz, viu? Amém, Jesus? Então olha só, queridos, é importante nós entendermos isso, que o Espírito de Deus, ele move as nossas vidas com poder, tá? A Bíblia, o próprio Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele traz para nós o poder da pregação do Evangelho, poder para expulsar os demônios, poder para orar e de repente uma pessoa enferma ser curada, tá? E tudo isso acontece pelo poder do Espírito Santo. Não é pela vontade do homem, não é pela vontade do homem, o homem sai aí nos hospitais curando todo mundo. Não é assim que funciona. A coisa acontece pelo poder do Espírito Santo. Por isso que algumas pessoas são curadas e outras não. Porque é Deus que faz a obra. O pregador, tá? Ele só vai lá orar, ele só vai lá pregar. Agora quem faz a obra é Deus. Pastor Edson Isidoro acabou de chegar e Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo, tá bom? O Espírito Santo é chamado de Senhor. Aonde que ele é chamado de Senhor? Ele tem autoridade divina e é digno de adoração. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Deixando claro que o Espírito Santo e Deus são a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Tá? Então o Espírito Santo é chamado de Senhor. Então você pode adorar o Espírito? Lógico. Você pode adorar Cristo? Lógico. Você pode adorar a Deus? Lógico. É claro que se você pegar um judeu ortodoxo, ele vai dizer: isso não existe. Você só tem que adorar a Deus. Tá entendendo? Por quê? Porque o judeu, ele não tem a visão do Deus encarnado. Entendeu? Do verbo que se fez carne. Ele não tem essa visão, eles não têm esse entendimento. E é uma pena, porque a palavra de Deus veio para eles primeiro. Tá entendendo? E depois foi dado para os gentios. Só que hoje os gentios têm a revelação do Messias, têm a revelação do verbo que se fez carne. Por isso que hoje a compreensão das coisas de Deus para a igreja é muito maior, porque nós entendemos quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus foi derramado no dia de Pentecostes. Está entendendo? E nós temos acesso a esse Espírito Santo. E a igreja que não se vale disso, automaticamente, ela vai ser, em alguma parte da sua história, fraca. Em algum sentido, ela vai ser fraca. Por quê? Porque é o Espírito que fortalece. É o Espírito da visão, é o Espírito da sabedoria, é o Espírito que guia. É o Espírito que traz o fogo de Deus, a alegria de servir a Deus. O amor pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus. É o Espírito Santo. Amém, Jesus? Por isso que ele é chamado de Senhor em 2 Coríntios 3,7. O Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho. Eles são iguais em essência. Não tem um maior do que o outro, né? Não tem um maior nem um menor. Eles são a mesma pessoa. Ele faz parte da Trindade, sendo igualmente Deus. Mateus 28,19 diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E eu não quero entrar aqui em debate com o unicista, porque o unicista diz que só tem que ser batizado no nome de Jesus, porque Pedro na pregação diz, e sereis batizados em nome de Jesus. Mas o próprio Jesus disse que é para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando clara evidência e conhecimento de que os três são um. Amém? Então, deixa claro para mim e para você que o Espírito Santo é igual. O Testemunho de Jeová diz que ele é apenas uma força ativa, impessoal, mas não é. Ele é Deus. Ele é mesmo tamanho de Deus, mesma essência de Deus. Ele é Deus. Tá? Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Os três são um. É uma unidade perfeita. O homem também é três. O homem também é trino. O homem também é espiritual e corpo. Só que o homem não consegue entender isso. Porque a parte espiritual, ela é difícil de se entender. Por isso que a Bíblia diz que os espirituais discernem bem. Porém os carnais não vai entender, não vai compreender. Por isso que nós temos que ser espirituais. Para entendermos as coisas espirituais, nós precisamos ser espirituais. Se nós não formos espirituais, nós não entenderemos as coisas espirituais. Às vezes uma pessoa que trabalha com essas entidades aí, às vezes ela conhece, ela entende mais o reino espiritual, a vida espiritual, do que um cristão que ignora a presença do Espírito Santo. Porque ele acaba sendo um humanista, ele acaba sendo, em algumas partes das coisas de Deus, ele passa a ser um cético, tá entendendo? Um ateu até, um cristão ateu, ele acredita em parte, mas em outra parte ele não acredita, e aí ele não expande, ele não amplia, ele não cresce. Por quê? Porque ele ignora a parte central para nós hoje. Porque a Bíblia diz que Deus criou o mundo, a Bíblia diz que Jesus regenerou o homem, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo santificaria o homem e levaria o homem a estar pronto para o dia do arrebatamento. Quem vai levantar o homem da terra vai ser o Espírito Santo. Por isso que ignorar a presença dele, ignorar o Espírito Santo de Deus, é ignorar praticamente a terça parte da Trindade. Tá entendendo? Então temos que tomar muito cuidado. É uma parte das três partes da Trindade. O Espírito Santo fala como Deus, subtópico, diz assim, ó, ele expressa com autoridade divina. Atos 13:2 diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha isso. O pessoal começaram a orar e jejuar, e o Espírito Santo chegou e falou, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Dando direção de como se faria a obra de Deus. E por essa direção do Espírito Santo, Barnabé e Saulo foram separados para a obra missionária. Então o Espírito Santo, ele fala, gente. Ele fala no teu coração. Ele usa uma pessoa para falar com você. É por isso que tem esse problema hoje das igrejas, que essa questão de profecias. Porque muitos se valem disso para dizer que está sendo usado pelo Espírito para trazer revelação profética. E muitos trazem profecias que não são verdadeiras. Porque eles querem o nome de que estão sendo usados pelo Espírito. Tá entendendo? Eles querem se aparecer. Eles querem chamar atenção. E a igreja precisa tomar cuidado com isso. Toma muito cuidado. Porque não é porque uma pessoa chegou e disse algo para você e segundo ela está cheio do Espírito, está falando, que você tem que acreditar. Você tem que pôr à prova isso. Porque essa pessoa pode estar sendo usada pelo espírito de engano. Então não acredita em todos os espíritos. Não acredita em tudo que as pessoas falam para você e dizendo que está cheio do Espírito. Coloca a prova. Se for alguém de Deus e ela falou algo, põe a prova. Se for de Deus, vai acontecer. Agora, se não for de Deus, não vai acontecer. E acabou, já era. Não fique idolatrando pessoas que se autodenominam profetas. Ah, eu sou de Deus, eu falo por Deus, e eu vou falar a sua vida. Não faça isso. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da Bíblia. Tá entendendo? É da palavra que nós precisamos. E a palavra está aí. Ok? Então toma posse nesta noite do Espírito Santo da verdade, que está na Bíblia, que está na palavra de Deus, que está com Deus e com Jesus Cristo. Não aceite nada fora disso. Seja maduro na fé. Não aceite qualquer coisa que as pessoas digam para você e diz que é o Espírito Santo e você já vai fazendo. Não, cuidado. Põe a prova. Jejue, ora, para que você tenha certeza de que o direcionamento está vindo realmente do Espírito Santo. Tenha discernimento de Espírito, que é um dom que o Espírito dá. Tá? Na medida que você busca o Espírito Santo de Deus, ele te dá discernimento. E você vai saber se aquilo que as pessoas estão falando, que diz ser dele, se é de fato dele. Agora, se você não conhece Bíblia, se você não ora, aí vai ser enganado.
Aí vai ser enganado. O que tem de gente sendo enganado não está escrito. Então toma muito cuidado, tá bom? O Espírito Santo, ele regenera e santifica. O Espírito Santo, ele regenera e santifica. Olha que coisa linda. Sua obra é transformar o ser humano, algo que só Deus pode fazer. Aqui, querido, é um divisor de água na vida do cristão. Porque alguns dizem ter o Espírito Santo, mas vivem a vida totalmente perdida, totalmente em devassidão, totalmente em mundanismo, em pecados, e dizem ser cheio do Espírito Santo. Não, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, entenda bem, não é perfeito, mas ele está num caminho de transformação, ele aceita ser regenerado pela palavra, ele aceita as instruções de Deus, as correções de Deus, tá? Ele é uma pessoa mansa, ele é uma pessoa tenra, aonde Deus pode moldar a vida dele, tá entendendo? Por quê? Porque a pessoa tem o Espírito. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não aceita a correção, não aceita ser tratado e por consequência disso não é transformado. Continua ano e sai ano a mesma pessoa, amargurada, pessoas que não perdoam, pessoas rancorosas, pessoas que são vingativas, porque não permitem que o Espírito Santo mude a vida delas. Então, a primeira coisa que você tem que perceber num tal uma pessoa que se diz profeta são os frutos que ela apresenta. Porque a pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, ela é regenerada, ela é santificada e ela traz os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5. Amém, Jesus? Então toma posse disso nessa noite. Eu estou dizendo para você que eu estou aqui para ensinar vocês a palavra de Deus, para que vocês possam viver de acordo com o que a palavra de Deus fala, para que vocês não sejam enganados nesses dias de trevas que nós estamos vivendo. Porque o que tem de engano não está escrito por aí. Tá? Então não aceite o engano. Leia a tua Bíblia. Vai ler a palavra de Deus. Jesus diz, examinai as sagradas escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém, Jesus? Então nessa noite, tome posse dessa palavra. E não aceite ser manipulado pelo diabo nem por espíritos enganadores. Porque o Senhor Jesus não te chamou para isso. Ele te chamou para você ser cheio do Espírito Santo e para você trazer em evidência os frutos do Espírito. Porque só uma pessoa cheia do Espírito pode ser regenerada e santificada. Se o teu coração continua amargo, se o seu coração continua rancoroso, se faz anos que você está na igreja servindo a Deus e o teu coração ainda guarda mágoa, guarda rancor, guarda sentimento de vingança, é bem provável que o Espírito não está movendo a sua vida. E Deus pode te mover hoje, porque Ele quer te regenerar, Ele quer mudar a sua mente, Ele quer mudar o seu coração. E a única maneira dele fazer isso é por meio do Espírito Santo. Não há como Deus fazer isso. O homem sem Deus, ele é um réu. Não há ninguém bom nessa terra. Ninguém. Somente aqueles que permitem que o Espírito mova a vida deles. Esses passam a ser bons através da ação e do mover do Espírito. Amém? Marcos José dos Anjos está dizendo amém. Eita glória. Deus abençoe Marcos. Já se inscreveu no meu canal já, Marcos? Meu xará. Vai lá e se inscreva. Queridos, não saiam daqui sem se inscrever no meu canal. Segunda, quarta e sexta, nós estamos aqui ministrando a palavra, ensinando. Se você não está em igreja nenhuma, venha para a nossa igreja virtual. Venha fazer parte desse grupo, dessa equipe. Nós vamos estar juntos, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, orando, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, trazendo uma mensagem, segunda, quarta e sexta para a sua vida. Não tenha dúvida, Deus vai mudar a sua história. Você vai ser um crente de verdade, um crente diferente. Porque é essa a proposta do reino, é essa a proposta da palavra. Então não fique de fora, tá? Se você não está em igreja nenhuma, venha para a SESC Virtual. Comunidade Evangélica Cristo é a Esperança Virtual. Você pode estar aí na Bahia, mas eu vou ser o seu discipulador. Você pode estar lá em Santa Catarina, mas eu vou ser o seu discipulador. Você pode estar lá no Piauí, mas eu vou ser o seu discipulador. Você pode estar lá em Manaus, mas eu vou ser o seu discipulador. E eu vou te ajudar a caminhar na palavra de Deus. Amém? Foi isso que Deus me chamou para fazer. Tá ok? E eu quero te ajudar nessa caminhada. O Espírito Santo então regenera e santifica. Nós já vimos aqui. Tá? Olha só o que diz Tito 3,5.
não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Significa que quando você aceitou Jesus, que você nasceu de novo, você recebeu uma nova mente, você recebeu um novo coração, você foi renovado, você foi regenerado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, toma posse disso. Vive essa vida, porque essa é a vida que Deus tem para ti. Essa é a vida que Deus tem para mim, essa é a vida que Deus tem para a igreja dele. Igreja, não se deixe enganar. Não se deixe enganar pela mentira deste mundo, pelas facilidades, pelo conforto que esse mundo está oferecendo. Fica na palavra, se encha do Espírito Santo, mude a sua mente, mude o seu coração. Haja segundo os princípios da palavra, não haja segundo as suas emoções, não haja segundo as suas vontades, não haja segundo os desejos da sua alma, não haja segundo as condições que as situações te impõem. Não haja segundo o que o mundo acha que está certo, mas haja segundo o princípio. Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Amém? Então ele veio para nos regenerar, para nos renovar. Meu Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem estresse que domina ela. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não há medo, pavor que o paralise. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é uma pessoa alegre e feliz. Ela é uma pessoa que está pronta para qualquer batalha que a vida possa trazer para ela. Então, nessa noite, tome posse dessa palavra. Seja cheio do Espírito Santo. Tome posse dessa presença gloriosa. Ele está no nosso meio. Ele está aí onde você está. Ele foi chamado para estar do seu lado, para estar do meu lado, para estar do lado daqueles que aceitaram a Jesus. Ele não vai estar no lado de qualquer pessoa, não. Precisa aceitar a Jesus. Se você quer o Espírito Santo do teu lado e você não aceitou Jesus, então você precisa renunciar à sua vida e aceitar a Jesus. E aí você já ganha, sabe, o bônus de Deus. Acabou de aceitar Jesus, recebeu o sacrifício expiatório que te dá certeza de salvação e vida eterna, mas você vai receber o Espírito Santo que vai te conduzir com uma vida renovada e regenerada até a volta de Jesus. Amém? Olha que bênção, meu Deus. Nessa noite, para de sofrer. O Espírito Santo está aqui e ele quer te ajudar. Amém? 1 Coríntios 6,11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então nós já fomos santificados, lavados e justificados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Querida, isso é muito grande. Eu não sei se você tem noção da dimensão dessa informação, mas isso é muito grande. Você não é qualquer um. Por isso que você não pode desprezar o Espírito Santo. Por isso que você tem que pedir todo dia. Fazer igual o Benihim escreveu no livro dele. Bom dia, Espírito Santo. Todo dia você tem que levantar e dizer, bom dia, Espírito Santo. Tem um monte de coisa para fazer hoje. Vem comigo, me ajuda, me dê direção, me dê sabedoria. Tem que tomar decisões, não sei o que fazer. Ilumina a minha mente. Tira a maldade do meu coração. Tira toda a mágoa, toda a ira, toda a cólera de mim. Ajuda, muda o meu comportamento. Está entendendo? Todo dia você pode fazer isso. E todo dia Deus pode te levantar na terra através do Espírito Santo. E você vai viver uma outra vida, um outro plano. Nós, querido, entenda bem, com o Espírito Santo, nós podemos viver em outra dimensão. De maneira que as coisas desse mundo, que afetam muitas pessoas, a ponto de muitos até mesmo ceifar as suas próprias vidas, ou tirar suas próprias vidas, mas você não será afetado por esse problema. Pelo contrário, Deus sempre te dará uma resposta e uma saída diante das dificuldades dessa vida, porque o Espírito Santo sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã, o que vai acontecer na eternidade. Por isso ele vai te guiar pelo melhor caminho, pelo melhor caminho. Então toma posse do Espírito Santo nessa noite, tá? Então nós estamos falando hoje sobre a divindade do Espírito Santo de Deus, trazendo para você essa verdade que muitos têm negligenciado, até por conta dessas religiões falsas que têm ensinado mentira para o povo. Tá? Muitas religiões têm ensinado mentiras.
E as pessoas têm ficado paralisadas porque não tem a verdadeira palavra, porque não lê a Bíblia. O seu negócio não é com as religiões, o negócio é com a Bíblia, é com Deus da Bíblia. A religião, ela serve até um certo ponto na nossa vida. Mas depois que você teve acesso a Cristo e a Bíblia, agora é você, Bíblia e Cristo. Você não pode ficar, se está errado, está errado. O Espírito Santo é Deus. Toma posse dessa verdade, se encha dele e você vai viver uma vida feliz, alegre, tá? Porque sem ele, querido, nós estamos perdidos. O Espírito Santo habita nos crentes como o próprio Deus habita nos crentes. Sua presença é a manifestação de Deus em nós. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabe dessa informação? A pergunta que Paulo está fazendo para os nossos irmãos de Corinto e que estende para nós hoje é: você não está sabendo disso, não? Falando no nosso português aqui hoje, você não está sabendo, não, que você é a casa de Deus? Você não está sabendo, não, que o Espírito de Deus move em você, está dentro de você, fez morada em você, habita em você? Então, nessa noite, querido, não ignore o Espírito Santo. Não abra mão dessa presença. Você pode abrir mão de qualquer coisa. Davi diz: tira tudo de mim, mas não tire de mim o teu Santo Espírito, Pai. Depois de ter pecado. Ele sabia que a casa dele tinha caído e que ele ia ter que ser confrontado agora com o mal. Segundo a lei, ele teria que ser morto em praça pública, apedrejado, porque ele havia cometido adultério. Ele diz: pode tirar tudo, mas não tire o teu Santo Espírito. Enquanto nós não tivermos essa visão e esse entendimento de que tudo nesse mundo não tem valor algum comparado à presença do Espírito Santo, se nós não tivermos essa visão, nós ainda vamos viver sofrendo muito nessa terra, por não caminhar na direção que ele determina para nós. Tem até quem diz que o pior pecado, né, da Bíblia, que a Bíblia diz que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Em alguns teólogos dizem que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é você xingar o Espírito Santo, até porque você não vai xingar uma pessoa, uma coisa que você não vê, mas é você ignorar a voz dele, é você ignorar a presença dele. A Bíblia diz: quando ouvides a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, como fizeram vossos pais no deserto, quando eles foram tentados em Massá e Meribá. E ali eles se levantaram contra a voz do Espírito Santo. Está entendendo? Então, se nós levantarmos contra a voz do Espírito Santo, nós seremos consumidos. Porque não há saída para o homem sem o Espírito Santo. O homem não sabe o que vai acontecer na vida dele daqui a um minuto. Mas se você tiver o Espírito Santo, ele vai te guiar para o melhor lugar. Ele vai te colocar em porto seguro. Ele vai te dar resposta do amanhã. Por isso que nessa noite, eu chamo a tua vida hoje, né? A tua alma, para se encher do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Como é que eu faço para me encher do Espírito Santo? Pedir. Só pedir. Pede todos os dias. Pede todo dia. Jesus diz aqui: qual filho, né? Qual pai que o filho pedindo para ele um pão dará uma pedra? Qual pai que o filho pedindo para ele um ovo dará uma serpente? Qual pai que o filho pedindo um peixe dá um escorpião? Nenhum pai faz isso. Ele disse: muito mais, o vosso Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Peça incessantemente: Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo, me encha. Espírito Santo, esteja comigo. Espírito Santo, me dê direção. Espírito Santo, me dê sabedoria. Espírito Santo, me dê graça. Peça. Porque na medida em que você pedir, Deus vai derramar o Espírito dele na sua vida. E quando você estiver cheio da presença do Espírito Santo de Deus, não haverá nenhum problema nessa terra que vai te tirar da presença de Deus, que vai te tirar do propósito divino, que vai te tirar do caminho dos céus. Porque as pessoas que olham para essa terra, elas param de seguir a Cristo e colocam a culpa nas pessoas. Mas por que aconteceu isso? Porque elas estavam olhando para as pessoas. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai olhar para Jesus. E a Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa é a palavra que eu tenho de Deus para a sua vida, querido.
nessa noite. E tenho certeza que essa palavra mexeu aí nas bases da sua alma. E a partir de hoje, você pode viver uma vida nova. Eu te convido hoje a dobrar o teu joelho aí, na sua casa, e a pedir a presença do Espírito Santo. Dizer assim: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Espírito Santo, venha estar comigo. Espírito Santo, eu vou ter que tomar uma decisão amanhã, eu preciso de resposta. Espírito Santo, fala para ele. E você vai ver o que vai acontecer. Eu estou até vendo já os testemunhos que eu vou colher daqui a alguns dias aqui nessas lives. Estou até vendo pessoas dizendo: pastor, eu precisava fazer um negócio, não sabia o quê, e eu orei a Deus e pedi para o Espírito Santo me guiar, e a coisa aconteceu assim, 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 do jeito que eu queria que acontecesse, porque Deus me guiou para o melhor. É assim que Deus faz quando nós cremos na unção e no poder do Espírito Santo. Eu tive uma experiência há uns anos atrás, não agora, faz tempo já, que eu tinha 2 terrenos para vender. Eu tinha um terreno para construir a casa e o outro terreno para vender. Eu precisava vender um terreno para construir a casa no outro. Eu não sabia qual dos 2 vender, porque na região nossa aqui, naquela época, nem asfalto tinha nas ruas. E eu fiquei naquela, falei: Deus, qual dos terrenos que eu vendo? Eu orei a Deus várias vezes pedindo para Deus mostrar qual terreno que eu vendo, que eu precisava vender. E na hora Deus falou assim: coloca a placa de venda nos 2. E há de ser que o que você vender primeiro é o que eu escolhi vender, que você venda. Falei: caramba, que coisa. Isso aí não sairia da minha cabeça de jeito nenhum. Eu coloquei a placa de venda nos 2. E aí vendi um terreno. Quando eu vendi um terreno, eu peguei o dinheiro desse terreno e comecei a construir minha casa. Quando eu comecei a construir minha casa, nesse terreno que eu tinha ficado, 6 meses depois desse episódio, asfaltaram a rua da minha casa. E o outro terreno que eu vendi ficou mais de 4 anos sem asfalto. Aí eu disse: meu Deus, que coisa linda. Eu digo para você, sabe por que a gente perece? Porque a gente não ora antes, a gente não pede direção para Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção. O Espírito Santo, ele está aí do seu lado, só esperando você fazer uma consulta. Hoje virou uma febre esse negócio de inteligência artificial, de chat GPT, de nomes de tal. Mas tudo isso que nós acessamos hoje no chat, Deus já tinha disponibilizado para nós há muito tempo, através do Espírito Santo. O problema é que porque nós não vemos, nós achamos que ele não está do nosso lado. Mas por que nós não o vemos? Porque ele é Espírito. E somente os espirituais entenderão que ele está ali. Por isso que Deus te chama para você ser espiritual, para você acessar as bênçãos dos céus através do Espírito Santo. Só ele conhece, só ele vai no mais profundo das coisas celestiais para trazer aquilo que você precisa. Então nessa noite, seja cheio do Espírito Santo. Eu quero orar por você, chamar sua atenção, você que quer fazer parte da nossa igreja, tá, virtual. O telefone é 19 99702 3477. Marca aí, pega o telefone, entra no WhatsApp e você vai entrar em contato comigo direto. E nós vamos conversar sobre isso. Eu quero ser o seu líder, o seu discipulador. A partir de hoje, querido, você só vai errar se você quiser. Tá? De graça, não vou cobrar nada de você. Você vai entrar lá e nós vamos estar juntos. Eu vou ser o seu discipulador e Deus vai levar a sua vida espiritual para um outro nível. Porque essa é a chamada de Deus para nossas vidas. Amém, Jesus? Queridos, você que ouviu essa palavra, se de repente você se sentiu tocado e quer ofertar na obra que nós estamos realizando aqui, você que é do TikTok, nós não temos o Pix da igreja aí. Você precisa entrar no privado e dizer: pastor, eu quero dar uma oferta para a sua igreja. Aí eu vou estar disponibilizando para você o Pix. Porém, o pessoal aqui do Kauai tem em todos os vídeos abaixo ali o Pix da igreja. E você pode fazer uma oferta, tá? E nós estaremos orando por você para Deus abençoar a sua vida financeira. Amém, Jesus? Sem mais delongas, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você fique firme na presença de Deus. Que você continue firme. Tá? Que você seja cheio do Espírito Santo. E não tenha dúvida, amado. Você não vai sofrer mais como você tem sofrido até agora. Porque Deus vai te dar resposta. Amém? Paz, pastor, peço oração para o meu relacionamento. Guilherme e Eduarda. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Guilherme e da Eduarda, pelo seu relacionamento. Clamamos pela intervenção dos céus, pedimos que o Senhor venha sobre eles, trazendo cura, libertação nesse relacionamento, restaurando esse relacionamento, arrancando toda a mágoa, arrancando, meu Pai,
toda dor, tudo aquilo que tem impedido esse relacionamento de prosperar. Eu profetizo, se porventura houver alguma obra de bruxaria, de magia contra esse relacionamento, nós estamos dando uma ordem no reino espiritual e todos os demônios batem em retirada. Nós estamos declarando por terra, em nome de Jesus, toda obra de feitiçaria que foi feita, macumbaria, nós estamos declarando por terra em nome de Jesus. Nós estamos determinando sobre a vida desse casal a libertação e a vitória nesta noite. Em nome de Jesus eu oro por eles e declaro abençoados. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe Guilherme, Deus abençoe Eduarda. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós agradecemos o Senhor nessa noite. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou no nosso coração. Entendemos que fomos chamados, ó Deus, para receber das tuas mãos uma unção dobrada do teu Espírito. Nós queremos mais da tua presença, mais da tua glória, mais do teu Espírito, mais da tua palavra. Então, sê conosco, nos abençoe. Não deixe o teu povo, meu Pai amado, sem essa presença tão gloriosa, tão tremenda, que muda a nossa vida e que muda a nossa história. Então, sê com teus filhos. Eu oro por eles, declaro eles abençoados nessa noite. Declaro eles, meu Pai, apaixonados pelo Senhor. Declaro eles, meu Pai amado, voltando para ti. Aqueles que estão desviados, traga eles, Pai, de volta. Aqueles que estão presos, arranca das cadeias, das prisões, das algemas e traga-os de volta e glorifica o teu nome na vida deles. Em nome do Senhor, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Foi uma bênção muito grande. Foi maravilha estar com vocês. A Andréia Fernandes está dizendo, @pastor Marcos CS. Deus abençoe. É isso mesmo. Amados, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Vai lá e se inscreve. Deus abençoe sua vida. E sexta-feira nós estamos aqui dando continuidade a essa série sobre o Espírito Santo. Você não pode faltar e não tenha dúvida. Deus vai te abençoar grandemente. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Sede. Aleluias. Misericórdia.